Dá pra ver que ele tem Ele tem ele uma tem postura. um jeito de falar, um bom... Isso, que provavelmente foi herdado, foi treinado e está sendo treinado. Então eu acho que isso está sendo muito bacana. Ele tem, é indiscutível. Mas a questão é trabalhar isso. Porque se eu entro na minha adolescência já achando que eu sou superior, que eu sou melhor do que outras pessoas, que eu mereço tanto dinheiro que você quiser me dar, eu vou ser um adulto como? E aí eu fico em reflexão, como que eu vou ser? Como vão fluir os meus relacionamentos? Será que eu não estou ali transformando esse caráter em um caráter que vai ser baseado no que eu de fato entrego como produto? Porque parece um produto, né? Então, profeta mirim, qual a profecia que você tem pra mim? Até rima, né? Mas é isso mesmo. Mas sabe? Então, tipo assim, eu paro de olhar pro Miguel adolescente e começo a olhar, o que você tem pra mim? Eu te faço um pix, você tem uma profecia pra mim? Eu penso que é algo muito sério da gente pensar. E a senhora acredita que, por exemplo, a forma... você vê que o Ministério Público teve que entrar no meio, o Conselho Tutelar proibiu ele de pregar, de fazer, até que se resolva algumas situações, entendeu-se que precisava haver uma interferência ali, né? Acredita que se ele tivesse continuado nesse ritmo, poderia ele chegar no auge dele, vamos dizer, nos 24, 25 anos, um grande potencial, mas que poderia levar isso para o lado ruim, assim? Ele poderia achar, mesmo que inconscientemente, que ele só é aquilo que ele performa. Então a crise existencial poderia ser muito maior, talvez até já seja, a gente não sabe o lado pessoal dele. Então a gente está aqui muito falando do que a gente está vendo nas redes, mas de novo, quem está olhando para dentro do Miguel, para o interior dele, para ver o que ele está sentindo, qual é o ambiente que ele está, a gente fica pensando sobre essa intervenção da via pública, será que, ou seja, chocou tanto eles? Então o que está acontecendo? Então a gente precisa entrar com o lado psicológico também da coisa, porque sim, poderia ter sido muito pior. Porque quando ele aparece falando alguma coisa da vida pessoal dele, alguma coisa assim, são em podcasts e é muito pouco. Parece que é tudo muito escrito. Muito escrito. Então, tipo assim, é o que você acabou de falar. Ninguém sabe o que está passando no coração dele. A criação que ele tem em casa, os pais, o que ele herdou. Então, assim, ninguém sabe o que ele está passando, o drama que ele está passando, né? Sim, exatamente. Então, a nossa reflexão, ela tem que ser muito para olhar para quem ele é. Então, o que ele está passando, como é que é o ambiente familiar dele. Ele não surgiu assim à toa, né? E aí tem todo um cuidado dos pastores, dos pais. Quem está cuidando dessa pessoa? Essa era outra pergunta que eu te fazia, de quem é a responsabilidade de ter chegado onde chegou? É da igreja, dos pais? É dos pais. Dos pais. Os pais não gostam de ouvir quando eu falo. Eu sei. Os pais não gostam de ouvir, né? Talvez a gente seja cancelado por isso, mas quando eu recebo adolescentes lá no consultório, e com certeza ele sempre vai acompanhado de um pai, geralmente é um pai que marca, uma mãe que marca, e eles me perguntam, doutora, mas o que aconteceu? Eu falei assim, olha, o que aconteceu é a criação. Porque como professora de genética, eles querem assim, foi a minha genética, né? Foi a genética. Então colocar a culpa numa genética é muito mais fácil. Só que os estudos mostram que 20% só do que somos, basicamente, é genética. 80% é o ambiente. O que é ambiente? Como meu pai e minha mãe se relacionam e como eles se relacionam comigo. Então, a criação. Quem está criando, Miguel? Alguns pais que estão nos assistindo agora, que deve ter não é só que prega, não. É criança que toca um instrumento musical na igreja, que canta, né, que exerce ali, faz um teatro, uma dança, uma coisa, até na área esportiva. Desses pais que estão nos assistindo agora, doutor, qual o conselho, a orientação que a senhora dá para esses pais quando descobre, quando enxerga no filho um determinado potencial para alguma área, como é que deve ser a postura deles? Eu penso que deve exercer a habilidade. Eu penso que colocar num curso de oratória, de teatro, de esporte, é motivar essa habilidade. Mas também, se você está vendo que isso tem a ver com o seu ego de pai ou de mãe, vai para terapia. Então não basta só você colocar seu filho na terapia. Vá também, porque quando eu falo para esses pais que é criação, eles falam para mim assim, eu não tenho jeito mais, ele tem. Não, você tem jeito. Sempre há esperança. Então,
É muito bom trabalhar a habilidade, mas é muito bom entender como você vai trabalhar essa habilidade, porque às vezes o que está sendo, o que está no holofote é o que encanta os pais. Então por isso que eles estão colocando. Porque o meu filho né, minha filha é ginasta, meu filho é jogador de basquete, sabe? O meu filho prega, o meu filho dança. Então assim, tem a ver com o meu ego. Eu tô ali escondendo alguma coisa, ou mesmo mostrando alguma coisa para esconder algo. Então, uma fragilidade, uma insegurança. Pais, não pensem que é tarde demais, vamos para terapia também. Vamos ajudar a esse filho a como ele vai se desenvolver e se tornar um adulto saudável. Tá certo, quer saber um pouco mais desse assunto? É só